Jesus foi crucificado por obediência ao seu Pai, mas ressuscitou por amor do seu povo. Nem a morte vence o amor de Jesus por nós. Oi, gente, que bom voltar a falar com vocês sobre esse texto maravilhoso da ressurreição de Cristo. Hoje eu quero falar no capítulo 28, versículos de 1 a 10. Existe um ditado entre os ingleses que diz: Lady first, primeiro as damas. Jesus teve a pachorra de aparecer primeiro para as mulheres. Pode parecer uma coisa de menos importância, mas não é não, porque Jesus não era machista, pelo contrário. As mulheres faziam parte da sua vida, do seu cotidiano. Vimos sobre o Calvário que as Marias estavam lá. Jesus é o Jesus das Joanas, é Jesus das Isabéis, Jesus das Marias. Jesus, então, nesse texto maravilhoso, ele aparece para as Marias. Ao findar no sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, isto é, domingo, Maria Madalena e a outra Maria, lembra que eu falei? Foram ao sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto, isto é, do anjo, era como um relâmpago, e a sua veste como a alva lã. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque eu sei o que buscais, a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele estava. Mas ide depressa e dizer a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como eu vos digo. E retirando-se ele apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Será que isso é coisa de só menos importância? Como disse, Jesus fez questão de aparecer para as mulheres. O primeiro grande evento da humanidade não foi dado conhecer aos intelectuais, não foi dado conhecer às sinagogas, aos grandes compêndios de teologia, e nem os profetas do passado. O grande evento da história foi dado a conhecer às Marias da vida. Jesus veio assim, e a sua ressurreição é um chamamento daqueles que não são a serem o que são, o que devem ser. Jesus chamou as mulheres para que elas primeiras pudessem anunciar ao mundo que Jesus havia ressuscitado. E elas foram correndo para falar aos discípulos de Cristo. Elas agora eram as propaladoras, eram as pregadoras do primeiro sermão a respeito da ressurreição. Não foi Pedro, o apóstolo dos judeus, nem Paulo, o apóstolo dos gentios, nem Isaías, nem Moisés, nem Abraão, Marias. Foram elas que foram correndo, como tendo a primazia de serem as primeiras a viver a nova vida ressurreta de Jesus Cristo. Primeiro as damas. Jesus sempre colocou uma mulher no lugar de destaque, onde ela deveria estar a vida inteira, mas por questões até hormonais ou até físicas, fisiológicas, por questões sociais, culturais, étnicas, a mulher foi sempre relegada ao segundo plano. Mas a coisa mais grandiosa na história, a mulher foi a primeira propaladora desse ato, a ressurreição de Cristo. Não se esqueçam, não só os homens, mas as mulheres devem fazer isso com as mulheres, porque Jesus colocou elas como primeiro lugar para anunciar o Evangelho. Então os discípulos continuaram a propagar. Primeiro, as damas. A ressurreição tem lugar para elas, aliás, lugar de proeminência e de preeminência. Que Deus abençoe. Amanhã eu volto a falar com vocês sobre as testemunhas da ressurreição. Um beijo, foi muito bacana falar com vocês. Primeiro elas. Tchau.